Olá, tudo bem? Olha, Edgar Santos que está falando aqui do canal O Belo da Agricultura Natural. Bem-vindo a mais um vídeo. Você deve estar estranhando, me vendo assim, de roupa social. É que eu estou vindo de uma reunião tratando exatamente desse tema que a gente cuida aqui, que a gente trata no canal. Um tema de agricultura natural. A gente estuda bastante, estou sempre pesquisando. A agricultura natural foi um método de agricultura criado lá atrás pelo filósofo Mokichi Okada. Você pode pesquisar e você vai encontrar muitas explanações sobre isso. Ele revolucionou realmente a agricultura simplesmente fazendo, sabe o quê? Eliminando o uso de substâncias artificiais, tá? De substâncias produzidas, trazidas pelo homem com a ilusão de que isso melhora a força do solo. Mokichi Okada baseava-se na ideia de que, e é verdade, o solo ele já tem os seus nutrientes naturais, né? Nutrientes naturais. Deus, quando colocou o homem na terra, ele colocou também o solo para produzir alimento. Então, o valor natural, o valor espiritual da terra precisa ser respeitado. O mundo é feito de nitrogênio. Nitrogênio já é a composição da vida desde que o planeta é planeta, desde que ele começou aqui a dar a vida, né? E depois nós chegamos os animais, as plantas, as árvores, sempre existiram, sempre cresceram. Você vai numa floresta, tudo está se renovando, sem a mínima necessidade de a gente estar colocando coisas artificiais. Então, a agricultura natural que a gente vai trabalhar nesse canal, né? Você está acostumado a me ver lá sem camisa, de bermuda, né? Mexendo com a terra, é isso mesmo que vai acontecer em todos os vídeos. Hoje eu estou trazendo essa parte teórica, que eu queria que você refletisse um pouco sobre esse procedimento que a humanidade vem acarretando, vem trazendo, de colocar coisas artificiais na terra. Fertilizantes, produtos químicos, isso aí então nem pensar, isso destrói totalmente a saúde não só dos alimentos, dos produtos que são cultivados, como também do homem. Nossa, né? Não há nenhuma necessidade. Então, Mokichi Okada ele descobriu o quê? Que a razão de existirem pragas é exatamente o uso de adubos. O uso de adubos traz a consequência da proliferação de pragas. Se você tiver uma paciência durante 2, 3 anos, eliminar o uso de fertilizantes, o uso de qualquer tipo de adubo, você vai ver que o seu solo ele vai conseguir recuperar força. Então, o ideal, o que nós preconizamos na agricultura natural, é utilizar a força natural da terra. A terra já tem a sua força, já tem o seu fósforo, já tem o seu pH, já tem o seu nitrogênio, já tem o seu oxigênio, gás carbônico, tudo aquilo de que os alimentos precisam para crescer saudáveis e bonitos. Quando você provar um alimento, não de agricultura orgânica, estou falando de agricultura natural mesmo, que não leva a nada. E a gente é que vai aprender isso no canal. Você vai ver a diferença, você nunca mais vai querer provar nada tratado com agrotóxico. Então, eu sugiro a você, acompanhando o nosso canal, que você preste bastante atenção naquelas explicações que eu vou dar durante o cultivo, durante as plantações, durante as colheitas, e você vai ver a diferença, você vai ver a textura, você vai ver o sabor, não porque está aqui comigo, mas quando chegar você, das suas próprias plantações, você vai ver. Nós não utilizamos espécie alguma de adubo, nada de farinha de osso, esterco de gado, esterco de galinha, esterco de codorna. Isso aí traz doenças, não só para o homem, doenças infecciosas, tá bom? Como também acarreta, vai para as plantas, vai para as raízes e acarreta doença para as plantas. Não precisa nada, não precisa de nada disso. Tá entendendo? Nós usamos apenas compostagem natural. Você já tem visto em alguns vídeos nossos a formação das compostagens. Elas são feitas pelo capim, uma média de 30 a 60 dias, eles viram uma compostagem onde você vai criar as sementeiras com essa compostagem, pode inclusive colocar um pouquinho na terra também. As folhas secas, elas se transformam em compostagem numa média de 90 dias, para colocar embaixo da terra, numa camada de 30 centímetros aproximadamente embaixo da terra, e ela vai manter o solo aquecido, né?
A planta precisa disso, ela vai dar, com a compostagem, ela vai arear mais o solo e vai dar mais condição das plantas, das raízes se desenvolverem. Pouco a pouco você vai aprender esse processo. Então, nós não utilizamos nada, absolutamente nada. Esquece tudo que você pensa até hoje, tudo que você tem utilizado até hoje, pensando que isso daí dá força para a sua planta. Nada disso. Faça uma experiência, pega um pedaço do seu quintal, por exemplo, da sua horta, e trate de fazer esse trabalho de agricultura natural usando apenas a compostagem do capim, deixa ele ali molhando com a chuva, depois ele vai virar quase que uma terra. Você vai ver os animaizinhos pequenininhos andando ali, eles nasceram ali mesmo, você vai ver uma minhoquinha, outra, e são coisas naturais. Agora, nada de humus, nada de esterco, nada de pó de café, nada de ovos, nada disso. A gente vai usar apenas essa compostagem para você criar as suas sementeiras e colocar um pouquinho na terra também, e embaixo da terra as folhas, depois que elas virarem compostagem, estiverem bastante apodrecidas, como aquecimento do solo. Isso é o processo de agricultura natural, nada trazido pelo homem. Tudo aquilo que vem, que cai da natureza, fica ali no chão e já se transforma em compostagem. É assim que funciona a natureza. Se você for numa floresta, você vai ver como funciona essa agricultura natural. O nome está dizendo natural, vem da natureza, criada por Deus, tá bom? Nada de alimento, nada de casca disso, casca daquilo. Esquece tudo que você vem aplicando até hoje em forma de agricultura e você vai entender o que a gente está falando. Depois que você começar a colocar em prática e começar a sentir o sabor, a delícia que é saborear um alimento sem nada, apenas com o uso da força espiritual do solo. O solo foi criado por Deus, ele tem a sua força própria, a sua força espiritual. Você nunca mais vai querer utilizar nada além da força do solo para o crescimento das suas plantas, tá bom? Espero que tenha gostado, assista esse vídeo várias vezes, reflita no que a gente está falando e procure colocar em prática aí num pedaço do seu jardim e você vai ver que maravilha, tá bom? Até o próximo vídeo. Grande beijo, grande abraço. Tchau.